Olá, amigos e amigas de jornada. Esse que vos fala é José Rico. Estamos aqui para gravação de mais um evangelho, com a graça de Deus. E eu sempre sugiro que vocês ocupem um local bastante tranquilo e sereno em vossos lares, e lá coloque um copinho de água, uma jarra, como preferir. Eu tenho aqui meu copinho, para que o plano espiritual possa colocar e fluidificar essa água, colocando os remedinhos que tanto nós necessitamos para essa jornada terrena, principalmente nos tempos atuais. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos nos conectar ao alto, elevando o nosso coração em prece. Elevemos nosso coração ao coração do Mestre Jesus. E eu, particularmente, peço permissão para iniciar e coordenar este Evangelho. Elevemos nosso coração ao plano maior e peço humildemente para que me intua, para que todas as palavras por mim professadas cheguem aos corações desses que me assistem e funcionem como um acalento, funcione como um bálsamo nesses coraçõezinhos muitas vezes dilacerados. Muito obrigado por servir, Mestre Jesus, e plano coordenador desse trabalho importante que é o Evangelho no Lar. Que assim seja e graças a Deus. Bem, muito feliz, como eu disse, de estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto é, vamos dizer assim, um pouquinho sensível para muitos corações, que trata-se do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. O item 21, na verdade, que fala sobre mortes de entes queridos e morte de pessoas prematuras. Morte prematura, né? Antes de mais nada, antes de entrarmos nisso, vamos definir o que é morte. Morte trata-se da falência do corpo físico, ou seja, há o desencarne, ou seja, o espírito ele desencarna, ele desconecta desse corpo físico, mas o espírito em si, ele não morre, né? Entre aspas. O que morre é o corpo físico. E esse corpo físico é que nós estamos acostumados a beijar, a abraçar, a conversar muitas vezes, né? A brincar, enfim, esse contato físico que nós tantos almejamos. E quando nós não temos mais esse contato físico, nós, por conta justamente da falência e desse desenlace que nós chamamos de morte, a gente muitas vezes perde o chão, porque esse ente é um ente amado, é um ente querido. Principalmente quando esse ente amado e querido trata-se de um corpo físico tenro, um corpo físico prematuro, um corpo físico novo. E aí nós começamos a pensar da seguinte forma, né, de forma errônea no nosso limitar de enxergar a vida. Nós imaginamos que Deus não é, pela nossa revolta, na verdade, né, momentânea, ele não é justo, porque ele tirou muitas vezes um ente querido do nosso relacionamento físico, e esse ente querido é tão bom, ele segue os desígnios justamente crísticos na sua ética, na sua moral, e nós não entendemos essa situação porque ficam aqui na Terra
espíritos encarnados, pessoas que não têm a mesma linha de raciocínio que esse ente querido Deus acabou levando, entre aspas. E nos revoltamos principalmente quando esse ente querido trata-se, como eu disse, de corpos tenros, corpos novos, de jovens, que nós imaginamos que eles possuem uma vida ainda para passar, uma vida ainda para migrar, né? E na realidade Deus ele acaba tirando esse jovem deste mundo e deixando corpos mais velhos, que muitas vezes já passaram por muitas situações e já estão cansados, esse corpo já está massacrado pela vida e a gente não entende essa relação dada por Deus. E aí nós consideramos que Deus nesses quesitos ele enxerga de maneira diferente um ou outro. Ou seja, Deus não é justo para conosco. E é exatamente esse ponto que eu quero falar, esse ponto que eu quero tocar, esse ponto que é a revolta inicial da perda desse ente querido. Em algumas palestras que eu falo sobre a morte, a morte física, eu pontuo e graduo em 3 fases, quando nós perdemos, entre aspas, entes queridos. A primeira é a perplexidade, ou seja, nós não acreditamos que aquilo esteja acontecendo conosco, que nós não estamos passando por aquela situação, estamos sonhando, né, a perda desse ente querido. A segunda fase é justamente essa da revolta, quando nós adentramos em nosso lar e enxergamos lá principalmente os objetos que aquele ente querido deixou e que muitas vezes esses objetos foram usados um dia anterior a essa trágica situação que nós imaginamos. E o terceiro ponto é o inconformismo. A terceira fase é o inconformismo, é a revolta para com Deus. Então, eu conheço muitos que estão constantemente estacionados nessa terceira fase. Lembra vocês que o espírito, como eu disse no início desse nosso bate-papo, ele vive, né? Porque ele não morre, o que morre é o corpo físico. E ele sente todas, embora a blindagem que há do plano espiritual protegendo aquele espírito, porque todo espírito ele é amparado quando ele desencarna. Então, embora essa blindagem para com esse espírito, as energias que nós emanamos chegam lá. Então, é interessante que nós acalmemos o nosso coração de amargura. Essa saudade muitas vezes nos dilacera, porém, essa saudade, essa separação, trata-se de uma separação momentânea. Então, temos que ter essa noção. Eu sei que é muito difícil, né, muito difícil a situação daqueles que passam por isso. Mas temos que ter a devida serenidade para com esta situação. Eu sei que muitos acabaram por conta dessa pandemia, acabaram perdendo seus entes queridos. Estão extremamente revoltados e para eles eu mando toda a vibração de paz, de amor, de carinho, para que seus corações sejam embebidos em bálsamo de amor divino e para que não haja revolta, e sim uma saudade amorosa. Quero vibrar também para todos aqueles que encontram-se em leitos de hospitais, presos em suas enfermidades, sejam elas enfermidades físicas ou enfermidades
psicológicas ou espirituais, para que eles tenham condições de passar por essa aflição. Quero vibrar também para todos aqueles que encontram-se em situações difíceis, muitas vezes que não enxergam o fundo desse túnel, uma luz nesse túnel, para que tenham a serenidade de elevar o vosso coração ao coração de Deus, para que consigam passar por essa situação. Enfim, eu quero vibrar para a sua família, que me assiste e que tenham toda essa família seja uma família coesa em todos os aspectos, principalmente no aspecto de relacionamento, que é o que nós precisamos nesse momento. É emanar em tudo que fazemos e que tudo que nós seguimos e orientamos a lei do amor. Muito obrigado, Mestre Jesus, por este momento de reflexão que é esse Evangelho. E fico muito feliz de estar aqui e desejo a todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo o horário que você me assistir. Que assim seja e graças a Deus, e desejo um beijo no coração de todos vocês. Paz e luz a todos.